Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Ah, então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas aí a pergunta, se eu soubesse essa pergunta, eu não tava aqui falando com vocês. Até porque se Deus criou o universo, quem criou Deus? Eu passei a vida toda estudando. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. E se existisse um argumento tão profundo que sobreviveu há mais de 2.300 anos sem ninguém ter conseguido refutá-lo logicamente? Eu renuncio a crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar tá errado. Eu realmente renuncio. Eu tô há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. Só que quando eu comecei a estudá-lo, eu percebi um problema. Quase ninguém consegue explicar esse argumento de uma forma realmente compreensível. Ou a explicação fica muito superficial, ou fica completamente complexa e difícil de entender. Então me desafiei. Como explicar um argumento filosófico tão denso de forma que qualquer pessoa consiga entender, mas sem que ele perca a sua complexidade? E nesse vídeo eu vou fazer exatamente isso. Mas eu não vou apenas explicar a ideia central do argumento. Eu vou entrar nos maiores contra-argumentos criados contra ele. Quem criou Deus? E se o universo sempre existiu? Por que tudo precisa ter uma causa anterior? Você não vai apenas entender o argumento, você vai ser capaz de explicá-lo para qualquer pessoa. No coração da Idade Média, surge um dos maiores teólogos e filósofos do mundo, Tomás de Aquino. Em meio a seus estudos, Tomás entra em contato com os escritos antigos de um filósofo que mudaria o rumo da sua vida, Aristóteles. Naquele tempo, Tomás vivia um conflito, a lógica contra os dogmas de uma fé cega. Essa tensão levou ele a buscar uma forma de provar a existência de Deus de forma lógica e racional. E em Metafísica, no livro 12, Aristóteles ofereceu a primeira peça do quebra-cabeça. Ali, ele descreveria o motor imóvel. É necessário, portanto, que haja um princípio imóvel e destituído de magnitude, tal como existe um movimento constante e simples na região celeste. Assim deve existir também algo que mova de maneira simples e constante. Essas palavras impactaram profundamente Tomás, e a partir delas, ele produziria as 5 vias para a existência de Deus. A via que vamos destrinchar nesse vídeo é a primeira via, a via do movimento. Não é apenas um argumento religioso, é um dos argumentos mais antigos, influentes e debatidos em toda a filosofia. Um raciocínio que atravessou mais de 2.300 anos, desde Aristóteles até os dias de hoje. E tudo começa com uma observação muito simples. Desde o início dos tempos, o universo inteiro está em movimento. Estrelas, planetas, átomos, tudo está em constante transformação. Mas aqui está um detalhe fundamental. Nada parece mudar sozinho. Uma madeira não pega fogo sozinha. Um dominó não cai sozinho. Toda mudança parece depender de algo anterior que já estava em ação. E quando você percebe isso, uma pergunta começa a surgir. Porque se uma coisa depende de outra para se mover, então tudo parece funcionar como uma imensa cadeia de movimentos. Como uma fileira infinita de dominóis. Uma peça derruba a outra. Mas então surge a pergunta que destrói tudo. Quem moveu a primeira peça? Quem iniciou toda essa cadeia? Porque se não existia um primeiro motor que moveu todas as peças posteriores, então nada poderia existir agora. Nada existiria. Nenhum movimento jamais começaria. E é aqui onde o argumento começa a ficar realmente profundo. Porque quando Aristóteles e Tomás falam em movimento, eles não estão apenas falando em locomoção no espaço. Para eles, movimento significa algo muito maior, mudança. Qualquer passagem de um estado para outro, de frio para quente, de ignorância para conhecimento, de madeira seca para madeira em cinzas. Aqui nasce uma das ideias mais importantes para a filosofia, a distinção entre potência e ato. Porque pensa só, antes da madeira queimar, a madeira ela teve a possibilidade de virar fogo, ou seja, ela estava em potência, ela podia se tornar cinzas. Essa possibilidade é o que Aristóteles chama de potência. Mas a madeira não se transforma sozinha, algo que já estava em ato. O fogo precisa atualizar essa potência. E segundo Aristóteles e Tomás, isso vale para absolutamente tudo. E honestamente, a maioria das pessoas nunca enxerga por trás das cortinas como as coisas realmente funcionam. Mas quando você começa a despertar, a sair do modo automático e a buscar conhecimentos que ninguém te falou antes, aí sim você começa a despertar. Pobreza, um sistema onde você tenta, mas não consegue crescer.
Pessoas que vivem no modo automático parecendo zumbis. Tudo parece normal, até você descobrir o mecanismo por trás. Existe um jogo acontecendo nos bastidores que quase ninguém percebe. Um jogo que suga sua alma e te mantém pobre como um escravo. Se você quiser entender melhor do que eu estou falando, acesse a aula gratuita da descrição. Agora que entendemos o que Aristóteles e Tomás querem dizer por movimento, ato e potência, vamos voltar para a linha principal do argumento. Então toda a realidade funciona como uma gigantesca cadeia de movimentos, como uma fileira de dominóis. Cada peça só cai porque a outra caiu antes. Mas então surge a pergunta inevitável: quem moveu a primeira peça? Será que essa cadeia pode ser infinita? À primeira vista, isso parece perfeitamente possível, porque talvez o universo exista desde sempre. Talvez cada movimento tenha sido causado eternamente por outro anterior, sem começo, sem origem, sem fim. E honestamente, essa talvez seja a objeção mais forte contra a primeira via de Tomás. Só que aqui surge um problema, porque um dominó não cai por conta própria. Ele só cai se algo anterior já estiver em movimento. E se absolutamente tudo depender de algo anterior, sem nunca ter existido um primeiro fundamento, então nada jamais começaria. E é exatamente aqui que Aristóteles dá o salto central do argumento. A cadeia inteira de movimentos, seja infinita ou finita, ainda vai precisar de um primeiro movimento. Algo que mova sem precisar ser movido. Algo que atualize sem precisar ser atualizado. Um primeiro motor imóvel. Mas atenção, esse primeiro não significa simplesmente primeiro no tempo, como se Deus estivesse há bilhões de anos atrás dando o primeiro empurrão no universo. A ideia é muito mais profunda do que isso. O que Aristóteles quer dizer nesse exato momento é que é necessário que haja um ser fora do próprio espaço-tempo, um ser eterno e imutável, um ser que sustenta a própria realidade, o movimento de todas as coisas, porque tudo que conhecemos está em constante mudança. Galáxias, estrelas, átomos, a sua mente, o próprio universo, tudo está em movimento. E se tudo muda, então tudo depende de algo além de si mesmo para existir, como se toda a realidade estivesse apoiada em um fundamento invisível, algo eterno, imutável, não causado por nada, aquilo que Aristóteles chamou de motor imóvel e que Tomás de Aquino identificou como Deus. Mas então surge outra pergunta inevitável, talvez a objeção mais famosa de todas. Ok, mas e quem criou Deus? E aqui, o argumento entra em uma camada ainda mais profunda, porque segundo Aristóteles e Tomás, o primeiro motor não pode ser apenas mais uma coisa dentro da cadeia. Ele precisa ser completamente diferente de tudo que existe no universo. Mas por quê? Porque tudo que muda possui potência. Tudo que muda tem possibilidades não realizadas. A madeira pode virar cinzas. O bebê pode virar adulto. A semente pode virar árvore. Toda mudança envolve a passagem de potência ao ato. Mas isso cria um problema. Se o primeiro motor também tivesse uma potência, então ele precisa de algo anterior a ele mesmo para ser atualizado. Então nesse caso, ele não seria o primeiro motor. Por isso, Aristóteles chega a uma conclusão radical. O primeiro motor não pode ter potência nenhuma, nenhuma possibilidade não realizada, nenhuma mudança, nenhuma transformação. Ele é ato puro, puro ser. Existência absoluta, porque enquanto todo o universo está se tornando algo, esse ser simplesmente é. Ele não muda, não evolui, não depende, porque ele já é plenamente atual, plenamente realizado. E é por isso que esse ser deve ser eterno. Mas não é eterno no sentido comum, não é simplesmente existir infinitamente. Significa existir além do próprio tempo. Porque o tempo, ele só existe onde existe mudança. Se teve um antes, tem um agora. Se tem um agora, vai ter um depois. Isso é transformação. Mas um ser que não muda, não está preso ao tempo. Ele não se torna. Ele simplesmente é. E aqui, esse argumento começa a tocar algo simplesmente espetacular. Porque isso se conecta diretamente com a forma que Deus se revela na Bíblia. Quando Moisés no monte pergunta o nome de Deus, a resposta não é um nome comum, não é algo que Deus diz apenas para ser memorizado. A resposta é: eu sou o que sou. Não alguém que se torna, não alguém que depende, mas o próprio ser.
o fundamento absoluto da realidade. Aquilo que sustenta toda a existência sem precisar ser sustentado por nada. Esse é Deus. A potência é algo que pode ser. O ato é algo que é. E talvez uma das coisas mais perigosas do conhecimento é que quando você aprende a enxergar os fundamentos das coisas, você nunca mais consegue voltar para o modo automático. Você começa a perceber que todo o mundo atual é construído por narrativas manipuladas. Controle financeiro, controle de informações, controle no que você crê e acredita. O sistema treinou as pessoas perfeitamente para apenas viverem, trabalharem, consumirem e se distraírem. Mas não é para isso que você existe. Se você quiser ser um dos despertos nessa geração de pessoas automáticas, o link da nossa comunidade vai estar na descrição. Lá buscamos a verdade absoluta. Questionamos e debatemos sobre os mais diversos temas da sociedade. Autodidatas e pessoas que não se conformam mais com a vida que viviam. Se você quiser fazer parte, o link vai estar aí. Lá eu também disponibilizo todos esses mapas mentais que eu uso nos meus vídeos. Após tudo isso, surge mais uma objeção. E ela pode mudar completamente o jogo. Porque alguém poderia chegar e dizer: e se o movimento simplesmente existir por si mesmo? Sem precisar de Deus, sem precisar de um motor imóvel. E à primeira vista, esse parece ser um contra-argumento extremamente forte. Porque realmente, talvez o universo seja infinito. Talvez a cadeia de movimentos realmente seja infinita. Só que existe um detalhe quase invisível aqui. Um detalhe que destrói essa ideia por dentro. Porque o movimento, ele nunca vai ser algo completo em si mesmo. Movimento significa justamente algo deixando de ser alguma coisa para se tornar outra. Ou seja, todo movimento é algo que não está realizado completamente. A madeira pode virar cinza, a semente pode virar árvore. Tudo isso é movimento, é passagem, é uma potência sendo realizada. E é exatamente por isso que o movimento por si mesmo não pode ser o fundamento último da realidade. Porque aquilo que está em movimento ainda depende de algo. Porque ele não é plenamente atual, ele não é um ato puro. E aqui a gente chega no centro do argumento. O motor imóvel não pode ser algo que está em transformação, porque transformação é sinônimo de dependência, e o motor imóvel precisa existir por si mesmo. É exatamente por isso que Aristóteles o chama de ato puro, um ser sem potência, sem mudança, sem imperfeição. Por isso que o motor imóvel não é simplesmente o primeiro da fila. Ele é algo absurdamente diferente de tudo que existe no universo. Ele é puro ato, aquilo que sustenta toda mudança sem ser mudado. E agora chegamos ao passo final de todo esse argumento. Porque depois de tudo isso, surge a pergunta inevitável. Esse argumento ainda pode ser refutado racionalmente? Ainda existe um contra-argumento que realmente faça sentido ou todos foram aniquilados? Perceba uma coisa, a primeira via não depende de dogmas religiosos, não depende de cultura nem de religião, porque ela parte da própria realidade. E talvez seja exatamente por isso que esse argumento atravessou mais de 2.300 anos. As coisas mudam, o movimento existe. E se o movimento existe, então potência e ato existem. E se potência não se atualiza sozinha, então toda a realidade aponta para um fundamento último. Então ao tentarem refutar a primeira via de Tomás de Aquino, o que acontece é muito simples. As pessoas negam os próprios princípios que sustentam a racionalidade, negam o princípio da não contradição, da causalidade ou a distinção entre potência e ato. E nesse ponto, a discussão já não é mais sobre Deus. A discussão passa a ser sobre a própria possibilidade de razão, porque se potência se atualiza sozinho, então qualquer coisa poderia surgir do nada. Se algo pode ser e não ser ao mesmo tempo, então os fundamentos que regem ao mundo não fazem o menor sentido. Ou seja, para refutar a primeira via, o preço pode ser abandonar as próprias estruturas que tornam o pensamento racional possível. Mas aí já não é mais refutação, é abandono da razão. Porque a primeira via não é apenas uma teoria, mas uma descrição da própria realidade. E a verdade não depende do ateu aceitar ela ou não aceitar. É como negar a gravidade. Você pode argumentar contra ela, mas se você pular de um prédio, você vai cair. Ou você aceita a realidade como ela de fato é, ou você vive uma ilusão. Recusar isso é como você recusar que o sol existe apenas porque você fechou os olhos. No fim, é necessário ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. E a parte mais triste de tudo isso é que a maioria das pessoas preferem viver confortavelmente do que viverem amparada com a verdade. Porque buscar a verdade
tem um preço. A verdade, ela dói. As coisas comuns, as coisas casuais, começam a não fazer mais sentido para você. Esse é o meu conselho para você. Recuse as ilusões confortantes. Busque a verdade absoluta. Não seja mais um dos que vivem no modo automático nessa sociedade de pessoas vazias. Comece a despertar ainda hoje. Constrói liberdade mental, financeira e espiritual. Foi exatamente para isso que eu criei a nossa comunidade. Um lugar para pessoas que querem sair da Matrix e finalmente começarem a viver a vida que realmente querem viver. Uma vida fundamentada na verdade. O link vai estar na descrição. Agora, um assunto que está muito em alta hoje em dia e que você precisa saber a verdade por trás para não ser enganado pelas narrativas construídas através dele. Esse assunto são os aliens. E nesse vídeo aqui, eu desmascaro justamente essa grande farsa. Eu te aguardo em algum desses próximos passos e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.